Por 17 anos eu trabalhei dentro de um restaurante e todo dia parecia igual. Eu só queria uma coisa: liberdade. Eu sou o Thiago e por muitos anos eu vivi uma vida que não era a que eu queria. Eu trabalhava como sushi man há 17 anos e trabalhei alguns anos aqui no Brasil, depois eu trabalhei mais alguns anos na Europa. E quem trabalha com restaurante sabe como que as coisas acontecem, né? A gente tem horário para entrar, mas não tem horário para sair. Muitas vezes, principalmente na Europa, a gente fazia o horário, os dois horários que a gente fala, que é a gente entra na parte da manhã, faz toda a preparação ali para servir o almoço. Depois do almoço, lá com umas 2, 3 horas, a gente para, faz o break e volta de noite, faz toda a preparação e vai até meia-noite, 1, 2 da manhã, todos os dias. E aquilo começou a ficar exaustivo para mim, sabe? E eu não tinha tempo e nem energia para fazer aquilo que eu gostava de verdade. E o que eu sempre gostei foi disso aqui. Thunder calling down my name. Why don't you hear me wonder? Ooh, ooh. Midnight highway, shining just like sin. Why don't you hear me wonder? Ooh, ooh. Tell me, river, where your current flows. Why don't you hear me wonder? Ooh, ooh. Stop your freight train, let a lost man ride. Why don't you hear me wonder? Ooh, ooh. Fare you well, darling. E teve um momento que eu percebi que se eu não mudasse, não fizesse alguma coisa, nada ia acontecer. Bom, nos últimos 5 anos ali de profissão, com a chegada do meu filho mais velho, o Bernardo, eu me vi muito insatisfeito já fazia por fazer, mas não estava fazendo mais sentido eu fazer comida para o filho de outras pessoas e meu filho trancado dentro de casa, não podendo passear, eu não podendo dar atenção para ele ali no final de semana. E logo em seguida disso, minha mãe teve um câncer, e aí veio a notícia e a gente estava longe. Mas mesmo assim eu tinha que trabalhar, tinha que pagar as contas, né? Toda a responsabilidade de pai. Então
Depois, um pouquinho mais pra frente, chegou o Joaquim e eu conversei com a minha esposa, eu falei, pô, vamos voltar pro Brasil, vamos ficar perto da nossa família, principalmente minha mãe nesse momento. Seria muito egoísmo da minha parte eu estar lá e não trazer meus filhos para perto da avó, para eles terem esse convívio, porque a gente não sabia o dia de amanhã, mas graças a Deus a minha mãe, a gente voltou pro Brasil e graças a Deus a minha mãe se recuperou, hoje ela tá curada, cheia de saúde, meus filhos também, e foi uma das melhores escolhas assim que eu pude fazer. O audiovisual sempre teve ali a fotografia, né? Eu comecei fotografando. Quando eu fui embora do Brasil, eu troquei uma câmera de um rapaz aqui do meu bairro por uma bicicleta. Ele tinha uma Nikon D40 lá, largada lá. E aí eu falei, vamos trocar, porque eu vou pra lá, vou fazer umas fotos. Mas tudo no automático, brincando. E sempre quando eu não tava tão cansado assim, e com disposição, eu ia pra rua pra fotografar, adorava ir pra rua, fazer foto de tudo, um pouco sem noção, mas fazia. E fui trocando de câmera, comprava um equipamento, comprava uma lente e tal. E quando eu voltei pro Brasil, que eu falei, vou voltar, e aí um amigo meu, Marcelo, que é meu amigo de infância, a gente surfa desde criança junto, ele falou, pô, quando você vir, você já vai ter sua primeira cliente, que é a Ana, né? Que é a Ana que me ajudou bastante no começo ali. Eu falei, Marcelo, não tô pronto ainda pra isso, assim, sabe? Eu tô aprendendo e tal. Sempre foi como um hobby. Voltei pro Brasil no meio dessa história toda, ainda tentei abrir um restaurante, abri, mas eu tava tão insatisfeito que eu fechei, não quero mais. Tive a coragem de falar assim, não quero mais. Tomei essa decisão porque eu já estava muito satisfeito, não dava mais. E o Marcelo estava certo. Fiz, comecei mesmo sem saber mesmo assim do que eu estava fazendo, eu tive a iniciativa de começar. Eu não tinha mais restaurante, me encontrava desempregado naquele momento e o que eu tinha eram meus equipamentos ali básicos, mas eu tinha. Não foi fácil, não é fácil até hoje, mas eu comecei. Hoje eu estou construindo tudo isso, mas eu tenho algo hoje que eu não tinha, que é liberdade. Eu consigo estar aqui hoje, perto do mar, fazendo o que eu gosto. Eu ainda não cheguei onde eu quero, mas eu decidi mostrar esse processo aqui, sem romantizar, sem filtro, sabe? Só mostrar o que dá certo, o que dá errado na prática mesmo. E se também você quer mudar de vida, ou pelo menos entender como isso funciona, talvez esse canal é para você. Esse é só o começo e eu vou mostrar tudo. Se fizer sentido para você, acompanha aí.